Em entrevista à TV Senado, o senador Esperidião Amin explicou a necessidade de limitar poderes de ministros do Supremo Tribunal Federal. Amin disse que há uma enfermidade no Supremo com diversos sintomas. Ele lembrou que nas últimas indicações àquela corte, a escolha dos ministros parece ter levado em conta a idade, o que o senador interpretou como uma tentativa dos presidentes de colocar no judiciário representantes de suas ideias. O senador acrescentou: o segundo aspecto desse sintoma é que está havendo uma exorbitância nos processos que o Supremo vem conduzindo a partir do inquérito 4781. Começou em março de 2019, não tinha objeto definido. O ministro foi escolhido pelo então presidente, no caso o presidente era o ministro Toffoli e o escolhido foi o ministro Alexandre Moraes. E ele continua existindo, como se fosse uma inquisição, com um inquisidor nomeado, escolhido e com réus, causas e problemas difusos. A qualquer momento, o inquisidor pode chamar a pessoa e incluí-la nesse inquérito. Esperidião Amin destacou que as exorbitâncias do STF não se limitam aos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes e explicou: eu considero esta PEC oportuna para se debater a doença e, além destes dois sintomas, analisar um pouco mais como está o Estado de Direito no Brasil. O Estado de Direito no Brasil está sendo violentamente atacado por algumas decisões do próprio Judiciário. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 31 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix, ajude@folhapolitica.org. Assista. Eu acho que a proposta decorre de sintomas de uma enfermidade que está acontecendo no Supremo. Primeiro, o fator idade, juventude, passou a ser importante na escolha dos últimos ministros, especialmente do penúltimo e do antepenúltimo. Ou seja, passou-se a levar em conta, o presidente da República passou a levar em conta quanto tempo esse ministro vai ficar no tribunal, como se fosse meu representante, o representante do meu pensamento. E o segundo aspecto deste sintoma é que está havendo uma exorbitância nos processos que o Supremo vem conduzindo a partir do inquérito 4781. Começou em março de 2019. Não tinha objeto definido. O ministro foi escolhido pelo então presidente. No caso, o presidente era o ministro Toffoli e o escolhido foi o ministro Alexandre Moraes. E ele continua existindo como se fosse uma inquisição
com um inquisidor nomeado, escolhido, e com réus, causas e problemas difusos. A qualquer momento o inquisidor pode chamar a pessoa e incluí-lo neste inquérito, além de outras exorbitâncias, como decisões monocráticas, que continuam agora até beneficiando réus da Lava Jato que confessaram e devolveram o dinheiro roubado. Então, eu considero esta PEC oportuna para se debater a doença. E, além destes dois sintomas, analisar um pouco mais como é que está o Estado de Direito no Brasil. O Estado de Direito no Brasil está sendo violentamente atacado por algumas decisões do próprio Judiciário. Senador, e aqui no Senado Legislativo agora, no primeiro semestre de 2024, o que o senhor espera? Eu acho que as matérias mais importantes para o Brasil são as consequências da reforma tributária, ou seja, as leis complementares. E do ponto de vista político, nós vamos ver esse caso ABIN exibir as fragilidades da ABIN e do atual governo, desde o vandalismo do Congresso e do Judiciário e do próprio Executivo, o vandalismo ocorrido aqui em Brasília no dia 8 de janeiro. Acho que esse caso da ABIN vai ser muito importante, especialmente nesse começo de sessão legislativa. Muito obrigado, senador. Eu que agradeço. Eu me senti muito honrado por ter Vossa Excelência na presidência enquanto eu uso parcimoniosamente do meu tempo. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, amanhã vamos completar uma semana, e eu quero saudar especialmente a todos os que integram a nossa galeria, são muito bem-vindos. Vamos completar uma semana da votação, meu ver, histórica, da PEC 08 de 2021, que estabelece definitivamente que uma lei, especialmente isto, vou resumir a isso, uma lei aprovada pelo Senado, aprovada pela Câmara, que constituem a representação popular e federativa do Brasil, sancionada pelo presidente, só pode ser colocada fora de uso por uma decisão de outro colegiado, que é o Supremo Tribunal Federal. E assim sucessivamente, respeitando a escala federativa, União, Estado, municípios, deve acontecer com todas as leis. Isto suscitou algumas reações absolutamente desconectadas do fato. O senhor que já trabalhou muito na área da segurança sabe que tem que haver uma reação proporcional por parte de quem vai cuidar de alguma coisa em relação ao descuido de alguém. Há uma agressão, uma resposta proporcionalmente cabível. As respostas descabidas geralmente fazem generalizar a violência. Hoje, repito, faltando um dia para termos uma semana transcorrida naquele evento, eu acho que ficou mais claro para a sociedade, primeiro, que história é essa de prerrogativas do Supremo que o Senado invadiu, quando, na verdade, o que vem ocorrendo sistematicamente, através de pedidos de vista sem prazo e decisões monocráticas que revogam leis absolutamente democráticas, isso ficou mais claro perante a sociedade. Por isso, é possível a gente fazer aqui uma reflexão maior. Dirigentes do Supremo têm repetido que o Supremo mais bem do que mal fez ao país nos últimos anos. É uma avaliação, só que não é avaliação de quem tem que avaliar, é uma autoavaliação. E Milton Campos, um ilustre mineiro, quando queria dizer que uma pessoa era presunçosa, ele dizia, não, ele tem uma excelente opinião a respeito dele.
né? Ter uma opinião, eu acho que eu sou muito bom. Ter uma boa avaliação de si mesmo não é exatamente o método correto. E eu uso essa frase de Milton Campos para tomar nota de um outro registro. A OAB abriu, na segunda-feira ontem, a 24ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. Evento que deve perdurar por 3 dias, ou seja, deve ir até amanhã. E o principal tema dessa 24ª Conferência é Constituição, Democracia e Liberdades. As várias facetas da liberdade. E olha, em Minas Gerais, Milton Campos, advocacia, direito, Minas Gerais, não custa lembrar da bandeira de Minas Gerais. Liberdade ainda que tarde. Né? E é uma advertência para todos nós. Liberdade não tem hora, ela deve ser buscada sempre. E o presidente da OAB de Minas, eu não sei se eu conheço, mas eu sou advogado. A minha inscrição na OAB de Santa Catarina é número 1909. Eu colei grau em dezembro de 1970, quando o senhor estava entrando na sua carreira profissional. Isso é modéstia sua. Dizer que o senhor já tinha 10 anos, não tinha tudo isso. Ele disse neste evento, o senhor Sérgio Leonardo, presidente da Seccional Mineira da Ordem dos Advogados do Brasil, casualmente, cargo já exercido pelo titular desta cadeira, o senador Rodrigo Pacheco. Tudo é, o senhor veja que entrelaçamento curioso. Nada é por acaso. O acaso e a coincidência geralmente são formas da linguagem de Deus. A advocacia merece respeito. O mesmo nós podemos dizer. As leis que são aprovadas merecem respeito. E se o que a vida quer da gente é coragem, como dizia Guimarães Rosa, aliás, a palavra coragem, covardia, foi muito usada nessa crítica à decisão do Senado, né? Nós somos corajosos, né? Nós não somos covardes. A advocacia não é profissão de covardes, como pontuava Sobral Pinto. Ou seja, você vê que o enredo, né, aproxima essas palavras-chave. Dizemos respeitosamente, esse é o discurso dele, mas em alto e bom som, que os excessos que vêm sendo praticados por magistrados nos tribunais superiores, não foi aqui no Senado, isso foi na OAB de Minas, ontem, nos causam indignação e merecem nosso veemente repúdio. Nós somos essa voz, e essa voz não pode e não será calada. Repito, os excessos que vêm sendo praticados por magistrados de tribunais superiores nos causam indignação e merecem o nosso veemente repúdio. A sua fala do senhor Sérgio Leonardo, foi motivo de efusivos aplausos da plateia, inclusive na presença do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, que permaneceu absolutamente imóvel na mesa diretora, conforme os registros televisivos demonstram. As declarações foram dadas em meio a críticas de dirigentes da OAB ao ministro Alexandre de Moraes, do STF. Na semana passada, ele vetou a sustentação oral de um advogado durante sessão do Tribunal Superior Eleitoral. No despacho, declarou que o protesto da OAB geraria uns 4.000 cliques. Portanto, eu estou sem usar nenhum adjetivo. E se eu tiver usado algum adjetivo, eu peço perdão. Objetivamente, dizendo que todos nós temos que ter a humildade para sermos avaliados por outros. Para alegarmos que nós valemos a pena. E isto é um ponto fundamental para que haja equilíbrio
no caso que eu estou colocando, entre os poderes. Chama-se autocontenção. Ou seja, contermos os nossos excessos, as nossas suposições, até mesmo nas nossas convicções de que somos os verdadeiros, somos os bons, e nos colocarmos como servidores do povo, servidores da sociedade, e não senhores. Essa é a diferença. É uma diferença de atitude. É ter a convicção de que alguém pode fazer melhor do que eu, e de que eu posso, humanamente, fazer bem, mas podia fazer melhor. E deveria ter mais cuidado com as minhas reações, minhas também, quando fico irado diante de um movimento que eu não aprovei. Foi esse o teor da censura feita pelos ministros que exorbitaram na semana passada ao repreender, chegando ao ponto de usar uma coisa que eu não usaria nem nos meus tempos de uni. Eu fiz política estudantil, mas eu nunca chamei um adversário meu de pigmeu moral. Nunca. Nem de careca. Talvez porque sabia que eu daqui a pouco poderia ser revidado. Então eu quero deixar aqui essas palavras com muita serenidade, talvez com um pouco de mau humor, ou de humor de baixa qualidade, para pedir um pouco mais de reflexão, no sentido de construirmos a harmonia de que o Brasil tanto precisa. Senhor presidente, quero lhe agradecer por ter apurado durante todo esse tempo a minha fala. Eu exigi a sua presença aí presidindo a sessão, e quero deixar aqui explicitado o seguinte: tudo isso que eu falei a respeito de aconselhar aos outros, eu recolho para mim mesmo, e não fico melindrado quando alguém diz que eu estou errado. Vamos examinar, quem sabe, no mínimo posso fazer melhor e devo fazer melhor. E certamente aquelas palavras mais ásperas e exageradas, como disse o nosso presidente da casa, o Rodrigo Pacheco, que deu uma demonstração de equilíbrio na avaliação de tudo que foi dito, eu tenho certeza de que aquelas palavras exacerbadas vão voltar para as suas caixinhas respectivas, e vão permitir que a gente procure aproximar o Brasil de uma maior harmonia nos momentos delicados que nós estamos vivendo. Muito obrigado, presidente. Senador Esperidião Amin, eu, de forma oculta, aumentei o seu tempo, acho que uns 4 minutos, para poder ouvi-lo com muita atenção. Primeiro, parabenizar a OAB desse país, que em algum momento no passado teve um papel e agora está tendo outro, e o papel de defesa dos seus advogados, pelo menos o que nós vimos. Em relação ao que foi proferido do STF contra essa casa, o senador Rodrigo Pacheco já deu a resposta, e cabe a nós, senadores, esse corpo de espírito em torno dele, em apoiamento das prerrogativas do Senado Federal, para que se devolva a essa casa a dignidade constitucional que nós em algum momento perdemos, quando fomos omissos ou se não deixamos de agir. E digo para o senhor que, por ser novo, nasci em 77, no dia 2 de fevereiro de 77, o senhor já estava bem mais tempo do que eu na política. A gente tem uma proposição que é o recall dos ministros, chamar os ministros a uma ressabatina após as suas indicações de um período legislativo a qual foi indicado por essas casas. Ou seja, tudo bem, senador? O senhor vai na sequência agora. Eu estou só falando sobre a PEC 8 e entendi o recado do senador Esperidião Amin. Eu acho que a gente tem um pouco de brevidade e pressa em aprovar nas duas casas, já foi aprovado aqui agora na Câmara, para que ela retorne e que a gente coloque essa harmonia, que a gente coloque esse reequilíbrio e os freios de verdade nos poderes. Então era esse raciocínio que eu queria dizer para o senhor, que a nossa proposição, eu não sei se pode ser abusiva ou se pode ser considerada pelo STF uma outra afronta, de fazer um recall, de chamar para reavaliar durante justamente a sua atividade, entre o seu exercício, porque aqui quando vai passar pela sabatina, senador Esperidião Amin, todo mundo é legalista, todo mundo é garantista, todo mundo defende a Constituição, todo mundo age de uma forma totalmente diferente depois que assume uma cadeira. E a gente, como representante do povo, senador e visto, temos esse recall em todas as eleições. Então nada mais justo do que ser aprovado e depois passar por uma reavaliação. Se tiver apto, bem, se não, tira.
Eu quero agradecer a sua colocação e fazer minhas também as suas palavras, dizer que o senador Rodrigo Pacheco, eu já disse isso nas nossas redes sociais, mas quero tornar público, falou por todos nós, e com muita propriedade. E dizer que, como eu falei, coincidência e acaso não existe. Antes que eu terminasse de falar, quem apareceu aqui? O primeiro signatário, o autor da PEC 08. Não é por acaso. Um abraço.